Oi, gente, esse vídeo está começando diferente. Você está vendo que é um papelão, isso mesmo. E por que eu tô com esse papelão aqui? Porque me pediram para que eu mostrasse como que faz o barquinho ecológico para Iemanjá. Então é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. E eu já fui adiantando algumas coisas aqui. Eu peguei uma caixa pequena, porque utilizando um papelão mais fino, a gente sabe que ele vai se decompor mais rápido do que um mais grosso. Claro que se você for fazer um barco gigante, porque é a oferenda do terreiro inteiro, quando a gente faz aqui pro terreiro inteiro, aí eu faço um barco bem grandão, então eu pego um papelão bem grandão. E uma das dicas que eu tenho para dar para você tem que tentar cortar o mínimo do papelão, não ter que ter emendas. Para quê? Para você não ter que usar colas tóxicas. Porque a gente vai fazer uma cola caseira à base de farinha e água, daí ela não é tóxica, então é tudo beleza. Porém, é meio difícil da gente conseguir fixar essas partes que vão ficar dobradas do barco. Então você tem que pensar em tentar cortar o mínimo. Como que eu fiz aqui? Olha, eu medi a distância, eu vou fazer uma miniatura de barco para poder mostrar aqui no canal. Não vou fazer o barco gigante para que não dê tanto trabalho, tá bom? Então, ó, eu peguei uma régua e eu medi aqui, olha, a distância daqui até esse outro lado daqui, ó. Deu mais ou menos 15,5 e tal, então eu peguei e marquei aqui mais ou menos nos 8 centímetros. Fiz a marcação aqui e aqui e tracei então essa linha do meio. Depois eu medi aqui assim no olhômetro mesmo, assim, quanto que eu acho que deveria ser a curvatura do barco. Talvez se fosse mais para trás ficasse mais bonitinho, mas eu acho que eu vou deixar dessa maneira. Talvez eu altere, não sei, vamos ver. E aí eu medi aqui, olha, 7 centímetros, então eu marquei aqui, né, 7 centímetros aqui também, e fiz o outro traço, só que eu acho que eu vou recuar ele mais um pouquinho para que ele fique mais pontudinho. E aqui, olha, na parte de trás, ó, eu medi essa aba aqui, medi aqui, porque eu faço com um acentozinho aqui na parte, então eu não vou cortar essa parte também, para eu não ter que fazer emenda, não ter que utilizar cola tóxica. O que agora a gente tem que pensar, olha, esses lados aqui, ó, eles vão ser a lateral do barco, daí eu não tenho que colar nada, já vai estar feito. O que eu vou precisar? Vou precisar cortar aqui, para que essa ponta eu possa virar ela nesse ângulo aqui, ela seguir esse fluxo aqui. E a mesma coisa deste lado daqui. E aqui atrás eu preciso dobrar aqui e cortar os excessos do papelão que tiver aqui do lado. Então eu vou fazer isso, já eu volto com a gravação. Ah, mais uma coisa, olha, antes de cortar, eu também medi, olha, essa lateral daqui, também medi a mesma distância usando de base essa linha aqui que eu já fiz anteriormente, tá? Pra eu evitar o corte, isso daqui eu só vou ter que dobrar, eu não vou ter que cortar e colar. Bom, ó lá, cortei os excessos, tá? Cortei aqui, olha, na linha dessa ponta, porque a gente vai precisar dobrar essa pra esse lado e essa pra essa, então não daria com isso aqui unir. Então, olha, eu cortei, dividi no meio esse triângulo da ponta. E aqui eu decidi cortar reto. Eu ia cortar isso dessa forma aqui pra emendar aqui, só que como essa parte aqui que vai encostar na água, pra que dure um pouquinho mais de tempo, eu preferi deixar essa parte aqui inteiriça, que daí a água vai entrar mais devagar no barquinho, então ele não vai afundar tão na beirada da água. E aí é isso a nossa base pro barco. Agora o que a gente vai fazer? Com a tesoura, que como eu tô segurando na mão, não vou conseguir fazer mostrando isso pra você, mas o que tem que ser feito? Você tem que colocar a régua na linha, que você vai ter que marcar, e daí depois você vem com a tesoura e dá uma apertadinha assim, ó, na linha. E faz isso umas 2 vezes, não pra cortar o papelão, só pra amassar ele. E faz isso nessa reta aqui, faz isso nessa reta aqui, isso também nessa reta aqui, e também aqui atrás, nessa reta daqui. É o que a gente vai precisar nessa caixa. Dependendo de como for a sua, se a sua não tiver já na dobra da própria caixa, você também vai precisar passar a tesoura aqui, também vai precisar passar a tesoura aqui. Em todas as partes que você for ter que dobrar, você vai ter que passar a tesoura. Vai ter que passar a tesoura aqui também, assim. É que o meu já era uma caixa, né? Já dessa maneira, então já ficou mais fácil. Mas aí você adapta pro tipo de caixa que você tá fazendo aí. Bom, passei aqui a tesoura. E olha como fica fácil, ainda nem dobrei, ó. Ó como já fica fácil, ó, de dobrar, ó. Já fica bem no esquema pra dobrar, ó. Nem tinha dobrado ainda, eu só passei a tesoura. Daí já vai ficar do jeito pra poder fazer o barco, tá vendo? Então agora basicamente é montar, olha, porque aí eu vou dobrar essa parte aqui, vai ser o assento, então vai ficar assim, olha.
dessa maneira. Se eu ver que precisar que diminua isso daqui, eu diminuo, não tem problema. Esse papelão aqui eu tô cortando ele com a tesoura mesmo. Por quê? Porque ele é fininho, então dá pra cortar com a tesoura. Se você tiver com um papelão mais grosso, você vai precisar cortar ele com a régua e com o estilete. E se você for criança, toma cuidado pra mexer com o estilete. Pede pra ajuda pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pra sua avó, pra quem for, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui de mais ou menos ajeitar ele. Vou pegar um pouquinho de fita crepe pra eu mostrar já pra vocês ele montadinho. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso com uma mão só. Tô mostrando aqui como que eu fiz pra achar a linha reta aqui da ponta, pra saber pra ou cortar essa abinha aqui ou só dobrar ela, porque olha, desse jeito aqui não dá pra montar com essa ponta saindo. Então eu preciso marcar aqui, olha, como você pode ver, olha, eu já marquei do outro lado, olha como ficou certinho aqui pro outro lado também. Então pra fazer isso eu simplesmente levantei a abinha, alinhei a régua aqui assim, o mais reto, 90 graus que deu, e passei a caneta ali pra marcar essa abinha desse jeito que ficou marcado do outro lado, ó lá, porque aqui com uma mão é difícil, né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou mostrar agora pra vocês ele já dobradinho. Coloquei a fita crepe só pra segurar já na posição, porque a gente precisa que o papelão fique na posição certa pra gente poder fazer a papietagem por cima. Aqui eu tive que fazer um reforço, porque por conta dessa dobra aqui, olha, que a caixa tinha, ele não tava ficando na posição certa, então eu tive que passar o reforço aqui dentro. E aqui eu diminuí um pouco o tamanho dessa aba, porque eu achei que estava muito grande, ela estava ocupando mais da metade do tamanho do barquinho. Então, fica aí ao critério de vocês. Se o barquinho ele for maior, o que eu faço? Eu pego um tubo daqueles de papel alumínio, que tem na cozinha, o tubo só, o tubo já quando acabou o alumínio, e eu colo o tubo aqui assim, e eu faço com papel crepom mesmo, como se fosse, eu não sei o nome daquilo, gente. Gente, eu não sei o nome, aquele pano que eles deixam assim, né, no barquinho, pendurado, né, naquela parte do meio, eu faço com o papel crepom. Eu tenho em casa papel crepom verde, então eu vou utilizar o verde, mas como é pra Iemanjá, é legal você comprar o papel crepom azul. E agora, o que eu faço? Depois de estar com isso aqui desse jeito, eu preparo a cola. Eu não lembro qual que é as medidas da cola, mas eu vou colocar aí no vídeo. Basicamente é uma cola feita com água e farinha. Se eu não me engano, é uma xícara de farinha para uma colher, quer dizer, uma xícara de água para uma colher de sopa de farinha. Aí você põe no fogo, mistura com água fria mesmo, e daí depois você vai aquecendo, ele vai engrossar, vai virar um mingau, e você coloca um pouquinho de vinagre para que, né, não estrague muito rápido, porque senão vem bicho, vem essas coisas aí, é ruim. E aí, olha, tem outras coisas que eu tô falando. Aqui, ó, esse aqui é o meu barquinho modelo, que eu já usei o tamanho da caixa como base pra fazer. Você pode olhar assim, parece que ficou uma casinha, né? Você pode fazer ele mais estreito, olha. Se você fizer ele mais estreito pra cá, assim, dos dois lados, diminuir, vai ficar mais parecendo um barquinho. Tudo bem que desse jeito ele já funciona, né? Pra fazer entrega pra mamãe Iemanjá. Outra coisa que eu queria falar aqui. Se você for entregar flores pra mãe Iemanjá, eu acho que nem precisa do barquinho. Eu normalmente entrego a flor no mar. Eu acho que é bem melhor. Quanto menos coisas a gente colocar no mar, é melhor para a mãe Iemanjá. Mas é claro que este barquinho aqui de papelão, ele vai ser 1000 vezes melhor do que um barco de isopor. Que o isopor ele demora muitos anos para ele se degradar. Já o papelão aqui junto com a água, ele vai desmanchar até que rápido comparado com o papelão. Outra coisa importante que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Tem aquelas caixas que elas têm uma película de plástico em volta, né? Essas caixas que tem a película de plástico em volta é melhor você não utilizar. É melhor utilizar essas caixas que são no papel mesmo, porque senão o plástico você vai estar jogando ele no mar e ele pode ser algo que vai fazer com que o animal se asfixie e tudo mais, então é melhor não colocar. E olha, aqui eu tô tirando a etiqueta, porque essa etiqueta ela tem uma superfície meio plástica, e eu vou tirar ela também, para além de facilitar a decupagem, para não ficar o plástico depois no mar. A fita crepe você também tenta utilizar o mínimo possível. De tudo a gente vai tentar utilizar o mínimo possível. Tanto que, a minha língua tá meio presa, né? Mínimo possível. Tanto que, assim, a decupagem, o que eu vou fazer? A papietagem, né? Na verdade, a papietagem eu vou fazer só uma camada. Porque eu não preciso que esse barco fique muito duro. Se você precisar que o barco fique bem resistente, faz até umas 3 camadas de papietagem no seu barquinho. Aqui nesse eu vou fazer uma só, e eu vou posicionar tudo certinho para poder mostrar para você
para não ter que ficar segurando a câmera e eu poder fazer a papietagem tranquilamente. Só coloque as flores que você for entregar, tudo natural, não coloca nada que é sintético, então não coloca nada de plástico, não coloca líquidos que tenham substâncias químicas, nem nada disso, porque isso tudo polui o meio ambiente e destrói a casa de mãe Iemanjá. Então esse é o intuito do vídeo de hoje. Água e farinha. Daí agora eu vou acender o fogo e vou ficar mexendo até engrossar. Deu uma engrossada. Se você quiser, você pode deixar engrossar mais, mas eu não vou deixar. Eu lembro a sua tela da câmera, mas eu não vou engrossar mais não. Vou esperar esfriar e também coloquei uma colher de vinagre aqui para que ele não estrague, tá? Já já eu volto mostrando. Agora eu papietando no barquinho. Bom, aqui, olha, eu esperei esfriar, ó, fica assim, ó, tá vendo? Uma espessura desse jeito. Bom, então tô aqui com a estrutura que eu fiz do barquinho, a cola caseira e também o jornal. Não liguem se vocês ouvirem um barulho de fundo, aqui meu filho tá assistindo o desenho dele. E o que você vai começar fazendo? Olha, você vai pegar o jornal e vai fazer uns rasgos assim pequenos mesmo. Porque como o barco é pequeno, fica mais fácil. Se o barco for muito grande, o ideal é até usar a folha já direto, né? Fica mais fácil. Às vezes eu utilizo pincel. Eu vou ainda decidir se eu vou utilizar hoje pincel. Vamos ver. Então eu vou picar assim, olha, algumas partes do jornal para eu poder utilizar aqui no barquinho. Bom, cortei todas essas. Vou rasgar também assim, olha, para ficar mais. Depois de picar, o que eu faço? Eu vou pegar e vou molhar ela aqui assim, olha, na cola. Desse jeito, dou uma tiradinha assim na cola. Aí eu venho e coloco aqui no barco, ó. Desse jeito. E é isso. Ó, dobrei um pouquinho aqui pra cá, um pouquinho pra dentro. E eu vou fazendo isso. Vou pegar aqui. Passar nos dois lados. Tirar o excesso. E venho e coloco assim na lateral. Eu dou uma apertadinha assim. Pra que fique. Se começar a ficar muito lambuzado, eu vou tirando um pouco o excesso assim. Vou pegar com o pincel também, ó, pra vocês verem, tem essa alternativa, olha, você pode molhar com o pincel, aí você coloca aqui, daí você vai espalhando também com o pincel dessa maneira. Eu vou fazendo isso sobre toda a superfície. Bom, forrei ele inteiro. Agora, para acelerar, eu vou colocar ele lá no sol. E daí, daqui a pouco, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer o acabamento. Bom, peguei o barquinho lá, ele secou em meia hora no sol, gente. Meia horinha, porque o sol tá de rachar. Eu vou usar esse papel crepom verde, porque é o que eu tenho em casa. Mas como é para Iemanjá, provavelmente você vai querer fazer azul. Outra coisa que você vai poder fazer também... pode ser utilizar tinta guache. Você pode pintar de branco, fazer uns detalhezinhos azuis e tudo mais, fazer o seu barquinho do jeito que você quiser. Então o ideal é usar ou papel crepom ou tinta guache para você fazer o acabamento no barquinho. Eu vou utilizar o verde porque é o que eu tenho em casa. Eu não vou comprar um crepom para eu fazer o barquinho aqui. Eu vou utilizar essa mesma mistura da cola, só que eu vou passar, ó, um fiozinho assim, ó. Dá pra ver aí? Passei só uma linha reta assim.
E aí, esse crepom eu cortei, gente. Ele tava enroladinho assim, ó. Só cortei assim, com esse espaço. E aí, ó, eu vou dando umas franzidinhas e vou encostando aqui pra colar desse jeito, ó. Tá vendo? Daí vai ficando um babadinho. Daí depois que eu fizer a primeira volta, eu faço também aqui na parte de cima. Vou rasgar aqui, que deu a volta. Vou passar um pouquinho de cola aqui em cima. E agora, ó, ficou, tá vendo? Babadinho em volta dele inteiro. Vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho mais pra cima. Agora, gente, eu também vou colocar um papelzinho aqui, desse jeito, pra forrar. Até vou deixar a rabetinha dela indo pra fora. Vou colocar até um pouco enrugadinho aqui também. Vou dar aquela franzidinha, ó. Vou puxar um pouco pra cá, um pouco pra cá. Tomando cuidado para não rasgar. E na parte de dentro, você também pode forrar com o tecido não, com o papel crepom verde. O que eu gosto de fazer, olha? Eu pego um tanto assim, olha, do papel. E faço como se fosse uma caminha aqui dentro para eu colocar as flores. Então eu primeiro posiciono o papel aqui, amassando assim mesmo, olha. Para eu colocar as flores. E aí nessa borda aqui, eu vou fazer o babadinho virado para dentro. Entendeu? Então é bem facinho, ó. Vamos lá, eu vou passar aqui a cola aqui na volta toda. Vou fazer o babadinho virado pra dentro. É só posicionar, eu posiciono, daí dou umas puxadinhas, posiciono, dou outras puxadinhas. Vou fazendo isso, posicionando, dando umas puxadinhas, vou ajeitando. Aqui, olha, dá pra dar uma esticadinha no crepom. Indo fazendo tudo desse jeitinho. Daí eu dou uma ajeitadinha, olha, nesse babadinho pra dentro. E tá pronto o meu barquinho de Iemanjá. Tem que esperar secar aqui. Aí se você vê que continua transparente, você põe mais uma camada do crepom por cima, fica ao seu critério, você vê aí como ficou o seu. E aí aqui dentro eu coloco as flores, coloco todas as coisas que eu quero entregar pra Iemanjá. Tá bom? Então, este é o barquinho que eu fiz pro Iemanjá, gente. Faz com o papel da cor que você quiser, se você quiser fazer branco. Se você quiser forrar embaixo, você pode. Eu não vou forrar porque eu acho besteira, né? Então, tá aí o meu barquinho ecológico de Iemanjá. Aí você coloca os seus arranjos, suas flores, tudo dentro.